Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira santa, dia 14 de abril. Vamos ver juntos o martírio de Jesus, na oração, na penitência, no jejum, acompanhando tudo também no Pão MB. Vamos nos mergulhar no imenso sofrimento de Jesus por amor a cada um de nós. E podemos acompanhar este momento supremo também com o nosso corpo, praticando o jejum típico nesse dia. Pelo menos podemos pular uma refeição principal e não tomar lanche e nem cafezinho durante esse dia. Que o nosso pequeno sofrimento físico nos ajude a identificar-nos com Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. Homem das dores, desprezado, humilhado. O amor resplandece luminoso no sacrifício mais do que em qualquer outra coisa. Nesse dia, a oração e o jejum nos ajudam a ficar bem do lado de Jesus em cada momento. Participe das celebrações em sua paróquia. Procure assistir o filme de Mel Gibson e reze com a Via Crucis que está no Pão MB. Sobretudo, procure uma boa confissão, que abra seu coração às celebrações pascais. O quarto cântico do servo sofredor, que hoje meditamos, dará o tom a toda essa longa jornada. Quarto cântico do servo de Yahvé, do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueavam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo
foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento. Oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nesse dia se concentra a maior experiência humana de sacrifício que Jesus fez. A agonia do Jardim das Oliveiras, a humilhação dos processos, a terrível flagelação romana, a subida ao Calvário, a crucificação, a experiência de se sentir abandonado pelo Pai. Não pode haver nada pior do que isso. Vamos nos unir a Jesus na sua suprema identificação com os pecadores, conosco. Uma identificação que manda os pecadores para o céu e Jesus para os ínferos. Dimas, o assim chamado bom ladrão, vai para o céu e Jesus precipita aos ínferos. Os pecadores se tornam santos e Jesus se torna danado, condenado, feito pecado, como diz São Paulo. Precisamos nos deixar impressionar pelos acontecimentos, pelos fatos que são descritos nos detalhes no trecho que hoje meditamos. Hoje Jesus nos fala com seu coração escancarado por nós. Povo meu, que mal te fiz, que dor te dei, responde-me. Precisa ter muita atenção, precisa se deixar envolver pelos acontecimentos de hoje, meditando profundamente. A dor de Jesus foi imensa, como testemunha o Santo Sudário. Jesus experimentou um sofrimento terrível no corpo, a começar pela cruel flagelação, que muitas vezes provocava a morte por si mesma. Depois, pela terrível viagem com a cruz nas costas, a crucificação, os efeitos violentos dos tormentos em todos os órgãos de Jesus, a sensação de asfixia, o provável infarto que deu fim à sua vida terrena. Jesus experimentou a morte da alma e depois do corpo. Mesmo se de forma diferente, a morte da alma é a morte da angústia, da agonia do Getsemane, quando ele diz: a minha alma está numa tristeza mortal. A morte da humilhação do Calvário, do despojamento da sua própria mãe e, sobretudo, a terrível experiência do abandono do seu pai querido, que representava a força inabalável da sua vida. Tirando esta rocha debaixo de seus pés, Jesus se sentia perdido, precipitando no abismo do pecado e da morte. Essa é a experiência mais trágica que Jesus viveu e que poucos entendem. A atração infinita de amor que havia entre o Pai e o Filho muito amado foi atravessada por uma repulsão igualmente infinita, porque Deus odeia infinitamente o pecado e o afasta infinitamente de si. O abraço eterno entre o Pai e o Filho, que gera o Espírito Santo, passou por uma experiência de dilaceramento. Poucas experiências humanas podem explicar isso. Podemos pensar em um casal que se ama apaixonadamente e verdadeiramente, mas de repente acontece uma traição. No mesmo tempo coexiste o amor e uma ferida profundíssima, uma separação interior profundíssima que só o perdão poderia sarar. A morte na cruz não foi um teatro, não. Foi a morte no coração e no corpo.
meu Deus, por que me abandonaste? Houve um tempo humano que nunca terminava, em que Jesus se sentiu sozinho, sem a presença do Pai que tanto amava, que era tudo para ele, que lhe dava a força de enfrentar qualquer coisa, como se o Pai tivesse morrido para ele. Foi um martírio sem comparação, porque os mártires morriam abraçados a Jesus que os fortalecia, e muitos quase que nem percebiam que estavam morrendo. Mas pelo contrário, Jesus se sente só, extremamente sozinho e abandonado, fracassado, perdido no abismo mais profundo, tendo diante de si só a morte. Isso tudo era o que o homem devia experimentar, não Jesus. Mas se nós homens tivéssemos passado por isso, não teria sobrado nem mesmo a nossa cinza. Jesus viveu isso no nosso lugar e tornou possível passar o nosso terrível mar vermelho do pecado. Jesus consumiu em si o abismo, o terrível rasgo que o pecado criou entre nós e Deus. A rachadura que o pecado criou é algo terrivelmente grave, mas a maioria não percebe, não entende quanto venenoso e mortal seja o pecado. E por isso não entende o valor da salvação de Jesus. Jesus disse a Santa Ângela de Foligno, explicando a paixão: o meu amor por ti não foi uma brincadeira. Que hoje possamos nos unir ao sacrifício imenso de Jesus. Esse dia nos leva para o Calvário com Jesus, e nós podemos verdadeiramente aliviar um pouco a sua dor, como Verônica fez, como Cirineu fez. E vamos ler novamente o 4º cântico do servo de Yahvé, que nos introduz nesta experiência. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca,
como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueavam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Podemos agora anotar as frases que mais iluminam o nosso coração. Vamos escolher agora o nosso propósito, que nos permita de viver em comunhão com Jesus nesse dia. Vamos pensar mais um pouco em como colocaremos em prática quanto nos propomos. Homem das dores, entregou-se por amor. Paz e alegria a todos. Vamos ver juntos, irmãos, esta Sexta-feira Santa com todas as nossas forças. Paz e alegria a todos.
esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, pois sou teu melhor amigo. Quem te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz.